E no programa de hoje nós vamos falar de um assunto bem importante. O surto da dengue tem acometido várias cidades do estado. Temos mais de 22 mil notificações e já temos 15 óbitos no estado. Um caso já foi registrado em Santa Maria. Para falar desse assunto, nós trouxemos aqui para a Interativa Dr. Reinaldo Ritzel, médico infectologista, que vai falar sobre os cuidados desta doença fatal. Não perca! Interativa 22 anos. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Recreando, espaço interdisciplinar de aprendizagem. Dr. Reinaldo, muito obrigado por estar aqui. Vamos então falar um pouco quais são os sintomas da dengue. Bom, primeiramente, muito prazer estar aqui, Silvana. Faz tempo que eu gostaria de vir. E é um prazer estar aqui. Bom, em relação aos sintomas da dengue, a dengue é uma doença quente, é uma doença febril, né? Mais de 90%, praticamente a totalidade dos casos cursam com febre, né? Então, quando o paciente não tem febre, é difícil da gente pensar em dengue, né? Mas não é só febre, né? E nenhum sintoma da dengue é específico de dengue, né? Então, o paciente tem febre, dor de cabeça, né? Dor no corpo. A dor de cabeça costuma ser retroorbicular, atrás dos olhos. E isso é característica da dengue, mas nem sempre a dor de cabeça é só atrás dos olhos. O paciente tem, então, dor no corpo, né? Pode ter dor nas articulações também. Muitas vezes o paciente tem náuseas, né? Cursa com vômito também. Muita prostração, muito cansaço, né? O paciente fica bastante desanimado, né? E normalmente isso começa agudamente, né? De um dia para o outro. O paciente começa a se sentir mal num dia, no outro ele já está com febre, a dor de cabeça muito importante. E esse quadro quente, febril, dura em torno de uma semana, né? Quando a febre passa, o paciente continua com vários sintomas, né? Principalmente cansaço. E nesse momento é um momento delicado, porque é nesse momento que a doença tende a agravar quando ela vai ser grave, quando é uma forma de dengue grave, né? Então, há de se ter muito cuidado com essa melhora da febre, porque às vezes é nesse momento que o paciente pode ter a dengue hemorrágica, né? Esse é o ponto que eu queria perguntar. Qual é a diferença da dengue para a dengue hemorrágica? Ela é uma evolução da dengue ou são dois tipos de dengue? Não, é a mesma dengue, só que assim, como qualquer outra doença, tu tem formas brandas, né, formas leves e formas de pessoa para pessoa, formas graves, né? Então, a maioria dos casos serão casos brandos, leves, né? Sem minimizar o sintoma que o paciente tem, né? Porque não é proporcional ao sintoma. Às vezes o paciente tem muita dor de cabeça, tem muita febre, e isso não quer dizer que o paciente vá ter uma forma grave, né? Tem alguns sinais de alerta que empurram para a forma grave, mas a forma grave é a que tem mais risco de óbito, né? Então, e de sequelas. Então, a gente sempre se preocupa. Eu acho que é interessante a gente falar nos sinais de alerta que a população pode perceber. São sinais clínicos de alerta, não são sinais de laboratório, né? Não são, isso o médico vai ter que interpretar. Mas assim, ó, o paciente que começa com náusea e vômitos difíceis de controlar, o paciente que tem dor de barriga, a dor abdominal, é um sinal de alerta que precisa ser investigado, porque isso pode ser um sinal de gravidade da doença. Sinais de sangramento, o paciente começa a ter sangramento nasal, nas mucosas de boca, né, a menstruação excessiva, né, em volume aumentado,
às vezes manchas na conjuntiva, no branco dos olhos, né? Manchas de sangue embaixo da pele, né? Isso é muito importante a gente diferenciar do rache cutâneo. A dengue é uma doença que é exantemática, então muitas vezes o paciente tem um vermelhão na pele que não é sangue embaixo da pele, né? É um vermelhão que dá coceira, assim como aparece em outras doenças exantemáticas, tipo o sarampo, tipo a rubéola, né? E isso não é um problema. O problema é quando aparecem manchas de sangue embaixo da pele, né? As petequias e os hematomas, né? E as equimoses. E quando elas aparecem em excesso, isso é um sinal de gravidade também, né? Então, isso tem que alertar o paciente ou o familiar do paciente que ele precisa ser melhor avaliado, tá? E o diagnóstico, ele vai ser confirmado através do exame de sangue ou existe algum outro diagnóstico? Olha, a gente tem assim, hoje, aqui em Santa Maria, uma doença febril precisa entrar na hipótese diagnóstica dengue. Né? Uma doença febril, dor no corpo, mal-estar. Porque as pessoas podem se confundir com um resfriado. A gente agora mudou a estação, pega um resfriado, dor de garganta, passou frio, e aí como que eu vou diferenciar de uma gripe, de um Covid ou de uma dengue? Em relação às doenças respiratórias, é a parte respiratória, né? Quer dizer, mas às vezes ninguém está livre de ter as duas coisas, né? Mas assim, o paciente que tem um resfriado ou uma gripe, ele normalmente tem um quadro respiratório, e a dengue não tem esse quadro respiratório. Né? O paciente tem febre, mal-estar, dor no corpo, dor de cabeça, isso é tudo característica de resfriado e de gripe. Mas normalmente o resfriado e a gripe cursa com dor de garganta, com rinite, com desconforto, obstrução nasal, com tosse, né? Então isso diferencia a dengue, né? A dengue não cursa com esse quadro respiratório, muito bem. Né? Ou seja, assim, a dengue tem um quadro febril que não é específico de dengue. Muitas outras doenças cursam como a dengue, principalmente no início, né? Então, como a gente tem muitos casos atualmente aqui em Santa Maria, uma das hipóteses diagnósticas precisa ser dengue. E aí existem exames de laboratório que podem ser feitos, exame específico de laboratório para dengue pode ser feito a partir do primeiro dia, das 24 horas de sintoma. Isso é importante. Né? E, antigamente até a gente não tinha esse conforto de fazer um exame tão precoce, né? Há pouco tempo atrás a gente tinha só os anticorpos que eles só nos davam o resultado quando coletados depois de uma semana. Hoje em dia tem um examezinho que 24 horas depois do início dos sintomas ele já dá positivo e ele é altamente sensível e específico para confirmar o caso de dengue, né? Esse ponto eu acho que é importante a gente falar. Então, a pessoa tendo o diagnóstico preciso, muda o tratamento, né? Qual é o tratamento adequado? Na dúvida, se entrou nas hipóteses diagnósticas de dengue, já é muito importante que o paciente cuide uma coisa, assim, hidratação. Tá? O paciente precisa tomar muito mais água do que tem vontade. Tá? Um dos problemas da dengue é a hemoconcentração, isso piora o prognóstico da dengue. A hemoconcentração, quer dizer, o paciente perde líquido, né? O paciente fica com a quantidade de líquido intravascular diminuída, esse paciente tende a ter uma dengue mais grave. Então, ele precisa se hiperidratar. Então, se você está suspeitando de dengue, o paciente precisa tomar muita água. Mas às vezes a dengue cursa com náuseas e vômitos. Aliás, são sinais de alerta. Então, esse paciente precisa de uma abordagem para aliviar a náusea e vômito, porque esse paciente precisa hiperidratar. E se ele não consegue hiperidratar, ele precisa de uma avaliação médica para talvez uma hidratação parenteral, né, na por veia. isso que muita gente acaba indo para o soro, né? A gente está vendo muitos casos das pessoas terem soro, que isso que dá a melhora na recuperação, então, nesse tratamento. Sem dúvida, sem dúvida. E a questão importante, assim, que às vezes as pessoas dizem, morreu de dengue junto com outras doenças,
Como é que vai ser esse caso evolutivo para ir a um óbito? Provavelmente essa pessoa tenha outras doenças concomitantes ou não. A dengue, assim como várias outras doenças infecciosas, a gente acabou de passar pela pandemia, tem condições que tornam a doença mais grave, que são fatores de risco para a gravidade da doença. Por exemplo, gravidez, diabetes, insuficiência renal, idade, né? Tanto crianças muito jovens quanto idosos têm mais chance de ter uma forma mais grave de apresentação. Insuficiência renal, são todas condições que empurram para a gravidade da dengue, né? Então, não é de se surpreender que os pacientes que morrem normalmente têm outras comorbidades, né? Então, os grupos de risco que têm que ter um cuidado maior são os idosos, crianças pequenas, gestantes, diabéticos. Pacientes com insuficiência renal. Tá? Pacientes com insuficiência renal e, claro, outras condições, né? Que os idosos comumente têm várias comorbidades, né? Cardiopatias, pneumopatias, são todas condições que acabam empurrando para a chance maior de gravidade. Muito bem. E essa questão da dengue, né? Então as pessoas dizem assim, mas eu cuido em casa, eu não tenho água parada, né? Eu acho que um item importante que a gente precisa alertar as pessoas, que a gente precisa cuidar, inclusive, o muro do vizinho. É uma doença que não é só da casa, porque o mosquito, ele circula por toda a cidade. Inclusive, fiquei sabendo que o mosquito pode viajar de um estado para o outro e ele dura 45 dias, um mosquito desses, né? O mosquito alado, ele dura em torno de 45 dias, então ele pode muito bem entrar dentro de um caminhão, numa mudança, num transporte e viajar. Aliás, essa é uma das formas de que a dengue se alastrou, né? A dengue chegou aqui no Rio Grande do Sul há 20, 30 anos atrás. A gente recebia a dengue de pessoas que tinham estado no Sudeste, né? E eram pessoas que adquiriam lá e vinham para o Sul aqui, já doentes ou acabavam desenvolvendo a doença já aqui em solo gaúcho, né? Mas aí o vírus começa a circular e tendo o mosquito adquire o vírus, né, e ele transmite para outras pessoas. E o mosquito, assim, ó, em relação à nossa casa, a nossa casa é a nossa cidade. Nós não moramos só dentro da nossa casa, nós moramos na cidade. E o mosquito também mora. E o mosquito, pior, ele voa, ele entra pela nossa janela, né? Então, não adianta a gente se preocupar só com a nossa casa, né? Se a gente sai caminhar na rua de Santa Maria, eu sou um caminhante inveterado, se a gente prestar bem atenção, a gente vê que o lixo é jogado na rua, né? Então, recipientes que ficarem com a boca para cima são potencialmente criadores de mosquito. Não são só as piscinas. Sim, as piscinas que não estão sendo tratadas, que têm água limpa e parada, que não estão recebendo cloro, são criadores de mosquito. Mas um copinho de plástico, um pneu velho, qualquer coisa que sirva como recipiente, né, até algumas plantas, né, que conseguem, eu me lembro do copo de leite, algumas plantas assim que formam um vasinho que acumula água, ali pode ser um criador de mosquito. Eu acho que essa questão da higiene é importante falar, e esse é um alerta que a gente faz, né, com esse programa, é a conscientização de todos, né? Então, a questão do lixo, né, e eu quero passar essa dica de que as pessoas precisam se conscientizar do lixo. As denúncias que eu quero colocar, inclusive agora, vai ficar na tela aqui, pessoal, o Disque Denúncia na Prefeitura, o Disque Informações, que a Prefeitura pode fazer uma visita, inclusive a Prefeitura nos informou de que estão fazendo ordens judiciais para entrar em casas, porque os vizinhos estão denunciando, né, casas sujas, casas abandonadas, e isso é bem importante, porque o cloro já mata o mosquito, né, doutor? O cloro mata o mosquito. O cloro mata o mosquito. Bem tratada com cloro, a água da piscina, né? Ela está bem tratada, o mosquito não vai desenvolver ali. Muito bem. Não tem nenhum problema. E na realidade, quem transmite é a fêmea, né? É o mosquito fêmea, é a mosquita, né? É a mosquita. É a mosquita que transmite e eu quero que fale também dessa situação que às vezes as pessoas não sabem, que a pessoa que
foi infectada uma vez, a segunda vez é mais grave. É uma tendência, né? A dengue, ela não é... o vírus da dengue tem 4 subtipos, né? E então o paciente não fica imunizado para a dengue, né? E uma das coisas que agrava a dengue é justamente a reação imunológica do paciente. Né? Então, o paciente não tem uma imunidade absoluta contra aquele subtipo de vírus que ele ainda não teve, mas o organismo vai desenvolver uma reação imunológica mais severa. E isso potencializa a gravidade. Então, numa reinfecção, a tendência não é que numa primeira infecção o paciente não pode ter uma forma grave de dengue. Pode acontecer, mas nas reinfecções a chance de ser mais grave é maior. E está sendo lançada uma vacina agora? No Brasil já tem 2 vacinas que são autorizadas pela Anvisa, né? Tem uma vacina que é do laboratório Sanofi, que é uma vacina que se presta para pessoas que já tiveram uma primeira infecção. Tá? Então, se não me engano, ela funciona bem, ela está autorizada para pessoas com mais de 9 anos e menos de 45 anos que já tiveram uma infecção. Né? Está em teste ainda, então, na realidade. Não, é uma vacina que já está autorizada, que já passou da fase de estudo e coisa, então ela já é uma vacina que a gente poderia se beneficiar. Inclusive, essa vacina já esteve em Santa Maria, disponível em algumas clínicas particulares, mas ela não é uma vacina que se preste para Santa Maria, porque a imensa maioria das infecções neste ano e nos anos recentes, agora em Santa Maria, são primeiras infecções. Então, essa vacina ela funciona para reinfecção. E tem uma segunda vacina que já foi autorizada pela Anvisa, que ela funciona para pessoas que nunca tiveram infecção, funciona para os 4 sorotipos para pessoas que nunca tiveram. E ela tem, assim, é autorizada para pessoas de 6 anos até 60 anos, né? E ela é uma vacina de um laboratório japonês, que eu agora não recordo o nome, né? E que não chegou ainda para nós, e tomara que chegue para a SUS, porque ela é extremamente eficaz. Ela tem, nos estudos aí que já fizeram, ela tem 82% de eficácia. Então, se a gente conseguisse vacinar 90% da população com 82% de eficácia, o vírus circula menos. Ela funciona da mesma forma que o Covid, né? Que se a gente conseguir imunizar a maior parte das pessoas, o vírus deixa de circular ou circula muito menos no nosso meio. Mas ele funciona diferente, porque ele não circula entre as pessoas. É o mosquito que é o transmissor, né? Isso eu acho que tem que ficar muito claro, que as pessoas dizem, fulano está com dengue. Não, mas não é uma doença que passa de ser humano para ser humano. É o mosquito que transmite. Isso tem que ficar bem claro muito mesmo, claro, né? Porque já chega o que a gente viveu de distanciamento, afastamento e aí as pessoas já né? entram em pânico de novo. Não, é só o mosquito que transmite. Então, a Primórdio, a pessoa precisa combater o mosquito. Combater o mosquito. Assim, ó, o mesmo mosquito que me transmitiu pode transmitir para alguém que está perto de mim. Sim. Então, nesse sentido, a transmissão pode ocorrer em pessoas que estão próximas, né? Mas não é a proximidade de pessoa a pessoa que transmite. Sim, eu acho que isso é importante. A dengue. Né? E a questão é o que fazer para combater o mosquito, né? Então, o que a prefeitura está lançando é combater, evitar lixos, evitar água parada, né? Evitar o foco do mosquito se proliferar. E também, eu não sei se é o caso das pessoas usarem repelente. Não sei se isso é indicado ou não, doutor. O repelente pessoal, assim, é muito indicado, né? É muito indicado as pessoas, só que... Porque eu digo, eu trato, eu cuido, mas eu tô caminhando na rua, né? Eu tô caminhando nos lugares e eu tô à mercê de um mosquito me picar e eu nem senti que ele me picou. Esse mosquito, comumente, a gente não sente a picada dele, né? Então... E o repelente ele tem tempo, né? Quer dizer, você coloca o repelente na pele e daqui a pouco ele já não está mais funcionante, ele tem horas de eficácia, né? Então é muito difícil a gente conseguir a aderência das pessoas. Claro, assim, ó, o mosquito ele voa abaixo, então ele costuma
picar nas partes mais baixas do corpo, nos membros inferiores, abdômen inferior, né? Então, se você está coberto nessas áreas, já é uma proteção. Mas se você vai sair, vai para agora, no frio não, mas nas temperaturas mais amenas e quentes, a gente acaba ficando de mais calção, exposto, de bermuda e coisa. Então, nesse contexto aí, é muito importante que o paciente tenha algum tipo de proteção, e o repelente é uma das proteções. É uma forma de se prevenir. Essas proteções, assim, a limpeza, o cuidado com as águas, assim, ela funciona muito. Isso já está comprovado, em qualquer lugar do mundo funciona muito. O problema é que em qualquer lugar do mundo é muito difícil de manter esses cuidados, né? Isso já também se comprovou, né? Que você consegue, com campanha, você consegue abreviar, melhorar, né? E isso essa proteção dura 1, 2 anos, as pessoas relaxam e começam a parar de se proteger. E na realidade nós não tínhamos essa incidência aqui no Rio Grande do Sul, porque nós já temos um estado mais frio, né? E eu acho que agora aumentou pela incidência da estiagem, pela questão, né, de um calor mais forte. Agora, com a vinda do inverno, eu acredito que isso também vai melhorar, né, doutor? Eu torço por um inverno bem rigoroso, porque o mosquito, ele já fica meio escondido abaixo de 15 graus. E abaixo de 5 graus ele morre, né? Então ele procura lugares mais quentes para ficar, e ele acaba vivendo assim só para manter a espécie. Ele não sai para se alimentar quando está frio, né? Então ele tenta ficar vivo, ele tenta se proteger só para manter a espécie, assim, quando está mais frio. E abaixo de 5 graus ele morre, né? O mosquito alado. O problema é que os ovos do mosquito, eles conseguem ficar viáveis mesmo fora da água, por mais de ano. E o frio não mata os ovos do mosquito, né? Então, quando tiver uma aguinha para esse ovo eclodir, ele vai eclodir, ele eclode no ano que vem. Meu Deus. Então, a expectativa assim, é de um alívio agora durante o inverno, né? Quem sabe até, se esse alívio fosse muito importante, se a gente tivesse um inverno muito rigoroso, talvez não desse tempo no verão de se fazer um surto tão grande como o que nós estamos vivendo esse ano, né? Presta atenção que a dengue começou a acontecer, né, forte aqui no nosso meio já no final do verão, né? Alguns casos lá por janeiro, outros em fevereiro, e final de fevereiro, março, a coisa aconteceu mesmo, né? Hoje a Santa Maria está tomada de dengue. Qualquer paciente com febre precisa pensar em dengue, né? E isso nós já estamos no outono, né? Então a expectativa é boa, assim, no sentido de que deve vir frio pela frente, mas parece que esse ano não teremos um inverno tão rigoroso. Pelo menos é isso que eu vejo dos meteorologistas aí da imprensa, né? Que eu consulto de vez em quando. Muito bem. E como um bom infectologista, vão vir as outras doenças infecciosas do inverno. Daí tem os outros cuidados também. Mas eu acho que esse alerta da população, é importante as pessoas se atentarem para o tratamento correto, para a medicação correta, né? E ficarem com essa questão. Cada um é responsável também, né? Porque é uma questão de higiene, é uma questão... Porque nós escutávamos muito a questão da dengue nos países, nos estados mais quentes, né? No Nordeste, a gente escutava, né? Em Manaus. Aqui no Sul, nós não tínhamos esse surto como nós estamos vendo agora, talvez pelo calor excessivo que teve, né? E a estiagem. A estiagem, assim, eu acho que é um grande mecanismo, assim, foi um grande mecanismo, porque muitas águas que eram correntes se transformaram em paradas durante a estiagem, né? Então isso acaba ajudando o mosquito a proliferar. E em relação aos remédios, assim, eu acho que não dá para a gente esquecer de falar, é proibido ácido acetil salicílico. O famoso AS. AS, aspirina, Somalgin,
aspirina Prevent, isso é proibido, né? Não se usa mais aspirina, ácido acetil salicílico como analgésico. Algumas medicações que são multimedicamentos, que se propõem a tratar gripe, resfriado e coisa, às vezes contém lá na sua fórmula um pouquinho de ácido acetil salicílico, então há de se ter muito cuidado. Eu acho E por que é proibido? O que acontece se a pessoa tomar essa medicação? Favorece o sangramento, tá? E isso é válido também para todos os anti-inflamatórios não esteroidais. Então eu vou ter que dizer os nomes de alguns aqui, nomes comuns, talvez eu tenha que dizer o nome nos nomes comerciais também, né? São os diclofenacos, são os ibuprofenos, são os cetoprofenos, são as nimesulidas, né? Então Voltaren, Cataflam, Nisulide, Profenide, Dalci, tem vários nomes comerciais assim que a gente precisa evitar. Então, o mais seguro de tudo é a gente saber o que pode usar, que são poucas coisas. Então, o que a gente pode usar para analgesia e controle da febre e do mal-estar? Dipirona, que é a mesma Novalgina e o Lisador e o Anador, e o paracetamol, que é o mesmo acetaminofén, Tilenol, e tem alguns outros nomes que eu não me recordo agora de cabeça. Perfeito. Tá? Então, esses dois, paracetamol e dipirona, a pessoa pode usar tranquilamente, e as doses são bem flexíveis e pode usar os dois juntos, inclusive, ou alternados, né? Se o paciente não tem nenhuma contraindicação para nenhum dos dois, pode usar os dois juntos ou alternados, que vai dar a melhor analgesia possível. Isso é uma informação bem importante, porque as pessoas têm o hábito da automedicação, né, doutor? Então, assim, tem pessoas que já têm a sua farmacinha em casa, né? Além de ter uma farmácia em cada esquina, as pessoas têm a sua farmacinha em casa, então sentiu dor, foi lá, tomou um AS, tomou não sei o quê, daqui a pouco ela está piorando o quadro dela, porque não é indicado para esse caso. Ela não sabe exatamente diferenciar o sintoma que ela está tendo. Estou sentindo uma dor no corpo, uma dor muscular, ela não está sabendo distinguir porque não fez um diagnóstico preciso, né? E assim, não tem diagnóstico, hoje em Santa Maria não pode tomar anti-inflamatório. Quem está em Santa Maria tem um quadro febril, um quadro que pode ser um quadro infeccioso agudo, até prova o contrário, não pode tomar anti-inflamatório, né? Então, não pode mesmo. Então, tem que se informar se aquilo é um anti-inflamatório ou não, né? Porque muita gente acha que, por exemplo, o ibuprofeno é um antitérmico. Na verdade, é um anti-inflamatório não esteroidal que controla a febre, mas nesse contexto não pode ser usado. Muito importante. Muito bem, muito obrigada, doutor Reinaldo. Eu achei que fantásticas essas informações e as pessoas com certeza vão ter informações seguras e procurar um médico, né? Eu acho que nesse caso, procurar as unidades de saúde, procurar o seu médico, porque é importante saber fazer o diagnóstico correto, né? Sem dúvida, foi um prazer. Muito obrigada, então. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Recreando, espaço interdisciplinar de aprendizagem.